Olá, alunos do nono ano, é a professora Anne de História e nós estamos aqui hoje para corrigir uma atividade do Centro de Mídias do dia 23/6. Então, esse é o tema da aula do Centro de Mídia, os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, parte 2. Nós continuamos na habilidade 10, que estamos trabalhando os conflitos da Primeira Guerra Mundial, ou conhecido como também a Primeira Grande Guerra, né? Então, o que a gente vai trabalhar hoje da Primeira Guerra Mundial é como tudo começou. O que estava acontecendo na Europa para fazer com que essa Primeira Grande Guerra estourasse. Como que as pessoas estavam vivendo lá, como que era a geopolítica na época. O que é geopolítica? É o contexto da Primeira Guerra Mundial. E lá no Centro de Mídias, ele pede para você resolver esse exercício. Então, ele dá a alternativa A e a alternativa B e pede para que você leia elas e encontre qual alternativa é a errada, a incorreta. Então, nós vamos ver dicas que o texto da aula nos deu para a gente poder descobrir qual é a alternativa incorreta, a errada. Então, o Centro de Mídias começa apresentando as duas partes da Primeira Guerra Mundial. Quem eram os dois blocos militares que estavam sendo rivais. Então, de um lado, nós temos a Tríplice Aliança, que está em amarelo, que faz parte a Alemanha, a Áustria-Hungria e o Império Otomano. E do outro lado, nós vamos ter quem? A Tríplice Entente, que foi a vitoriosa dessa Primeira Guerra Mundial. Que nós temos os Estados Unidos, a França e a Rússia. Então, esses daí eram os dois grandes blocos militares que fizeram parte da Primeira Guerra. Eles que eram os rivais. E aí ele começa com essa leitura. Vamos ler, então, para a gente poder conversar um pouquinho, para ver se a gente consegue descobrir qual daquelas duas alternativas estão erradas, tá? Vamos lá. A partir de 1870, o Império Otomano começa a ter um poder territorial reduzido. Nos Balcãs, região de controle do Império Otomano, as guerras pela independência proporcionam o surgimento de novos países, como a Sérvia e Montenegro. Com o financiamento russo, a Sérvia investiu em um projeto nacionalista que visa a construção de uma grande Sérvia, reunindo a Bósnia, a Herzóvia, a Croácia e os povos eslavos. Por outro lado, a expansão nacionalista sérvia dificultava os planos do Império Austro-Húngaro, que em 1908 havia anexado a Bósnia, juntamente com o Império Alemão, elaboraram um projeto ambicioso de construção da estrada de ferro de Berlim-Bagdá. O que mais que o nosso texto contou pra gente? Então, essa região dos Balcãs, eles já estavam em uma guerra constante e estavam surgindo novos países aí dentro. Eles estavam tendo uma guerra civil e eles lutavam entre eles pela conquista de novos países. E surgiu novos países. E aí é que vai ter o estopim. O que é o estopim? O começo. Por que a guerra realmente começou? Então, a guerra começou quando? O imperador Francisco José I da Austrália encarregou seu sobrinho e herdeiro ao trono, o arquiduque Francisco Ferdinando, a assistir às manobras políticas que ocorriam na Bósnia em 1940. E foi isso que fez. Então, esse arquiduque Francisco Ferdinando, ele vai ser assassinado por um sérvio. E aí que vai começar toda a Primeira Guerra Mundial. Os países que apoiavam a Sérvia, que era no caso a Rússia, vai exigir que os culpados sejam punidos. E eles não vão achar o culpado. E é aí que vão começar essa Primeira Guerra Mundial. Aí ele dá mais um texto para a gente ler aqui, explicando. E aí qual é a resposta errada? A resposta errada é a letra B. Vamos ler a A, que está correta. Os conflitos nas regiões balcânicas se tornaram um cenário que serviu como estopim para a Primeira Guerra Mundial. Então, o atentado de Sarajevo
que assassinou o príncipe austro-húngaro Francisco Ferdinando foi o fato que arrasou a Europa e a maioria dos países entraram em guerra. Então, isso é a letra A, olha só. Já havia os conflitos lá, o estopim foi a morte do Francisco Ferdinando, e a morte dele faz com que os países da Europa comecem a se dividir, comecem a tomar partido, cada um começa a escolher o seu lado da história. E é esse que é o estopim da Primeira Guerra Mundial, a morte de Francisco Ferdinando, tá bom? Espero ter ajudado e até a próxima.